A Série B tem o Santos, que abriu uma margenzinha aí de liderança, né? Foi um empate. Ele segue com essa margem que tinha aberto de 4 pontos, que a gente comentou no programa passado. Mas a minha primeira pergunta sobre a Série B, a gente vai debater algumas coisas que aconteceram nessa rodada. A minha primeira pergunta é a seguinte: eu já não sei mais onde acaba a lista dos times que tem chance de acesso. O Amazonas, com 20 pontos, não Tá no acha jogo. nunca que, Exatamente. que não tem chance de subir. Exatamente. E tá 2 posições acima da zona de rebaixamento. Exatamente. Eu não sei mais onde começa e onde termina. Tem os mesmos pontos do Curitiba. Eu tô nesse momento, Fred, por enquanto, eu tô achando ótimo. Tudo que eu precisava nesse momento era o campeonato ruim. É sério. É sério. Tudo que eu precisava era o campeonato, era o campeonato dessa forma aí. Porque a gente tem aí independentemente, tá? Deixa aqui eu só voltar aqui. Tem um Guarani aí que começa a se despedir. Mas eu quero dizer, cara, assim, independentemente de questões de ponto, tal, de estudo histórico, que a gente vai fazer daqui a pouco com mais calma, mas assim, a sensação é essa. Se eu digo, e eu acho, sinceramente, eu acho que o Curitiba não tá fora, eu sou obrigado a dizer que o Amazonas está dentro também. E tá todo mundo dentro, né? É porque não é a mesma coisa. O Curitiba não tá fora claro que porque não é a mesma tem coisa. um mês é o e Curitiba, meio. Né? Não é só porque é o Curitiba. É porque este Curitiba barra Tricó, tem um mês aí, um mês e meio para se reforçar no nível muito acima do que o Amazonas pode fazer. Assim, essa é a diferença. Não é só o Curitiba, é este Curitiba especificamente. Agora, não joga nada. Assim, o Curitiba teve algo raro, Minhoca. Curitiba e Mirassol. O cara vai e tal. O jogo não estava 2-0 para o Mirassol. O jogo não estava 3-0. O jogo não estava definido. O jogo estava 1-0 para o Mirassol. E, assim, beirando 10 minutos para acabar, a turma do Coritiba ligou o F, assim, com muita força. Vaiou o time 1-0, perdendo de 1-0. Mirassol, que é quinto lugar, ou seja, não é o lanterna do campeonato, estava ganhando, não era o Guarani ganhando de 1-0 do Coritiba no Couto Pereira, era um time concorrente. E a turma do Coritiba, com 10 minutos de jogo ainda, os caras não deram, a torcida não deu trégua para o time até o apito final, meu irmão. Foi impressionante. E outra, todo mundo que entrou depois, a torcida estava com razão, era um pior do que o outro. Figueiredo, acho que é Figueiredo, que veio do Vasco. Meu velho, o cara não acertou absolutamente nada. Só para dar um exemplo, assim, mas não é o pior, não. Ele até entrou depois, assim, mas só para dizer assim, a atuação do Coritiba, o Coritiba não está fora, não está. Mas este Coritiba está jogando muito pouco futebol até o momento. Muito pouco, né? O que eu ia mencionar era isso, é porque a gente falou, acho que 3 rodadas atrás, que o futebol da Série B está muito, muito abaixo hoje. Assim, as equipes estão muito mal. A gente viu um CRB ganhar com gol de falta do GG ali na apagada azul do Ituano, pô. O Ituano tá tomando gol de Deus e o mundo. CRB com maior dificuldade para ganhar. A gente viu... Eu tava hoje lá no Castelão, eu vendo 2-1 Guarani, e aí, beleza, começou a transmissão e tal. Quando eu olho de novo, não passou 5 minutos, eu falei, que foi 3-2 Goiás aí. Meu amigo, e os descontos foram dados todos em prol do Guarani, tá ligado? Não teve fuleiragem nenhuma aí. Foi assim, meu irmão, o que o Guarani fez com a torcida hoje foi maltratar. E aí a gente está falando de 2 equipes que são quase que obrigação todo mundo vencer, né? Assim, porque uma é a defesa que toma gol de todo mundo, que é o Ituano, e outra é um time que não consegue pontuar. E aí, eu vou pegar o caso do Ceará, né? Que venceu na rodada, já falando aí do nosso primeiro. O Ceará não jogou bem, não, pô. Não jogou bem, não, sexta-feira. Assim, eu achei um jogo horroroso do Ceará. O Havaí, né? Porque a posse de bola parada eficiente. O Havaí não, mas também veja, não jogou nada. Vitória com assinatura de Condé. Não assinatura com todos os sobrenomes, mas pelo menos Condé ali. Ele pelo menos escreveu Condé, né? Precisou de um jogador, Cássio. Um jogador, assim, jogar bem. A bola parada do Vitória era um trator, porra, em 2023. Aí a primeira vitória
do Ceará de Léo Condé ser com bola parada é muito simbólico. Muito simbólico, porque era uma característica muito forte do Vitória do ano passado. Menos posse de bola, teve muita chance para fazer 2-0, perdeu muitos contra-ataques. Sim, muitos, 3 contra-ataques. E no fim das contas, 10 centavos de sorte. Porque o chute tomou bola no travessão, tomou bola na trave no último lance do jogo. Aquilo é bola de gol, porra. Exatamente. E uma falha clamorosa, assim. Eu até vi algumas pessoas, respeito, assim, quem acha, mas eu não gostei do sistema defensivo do Ceará. Acho que é um problema seríssimo. Então, é uma Série B até aqui, Fred. A gente está para terminar o primeiro turno e não tem ninguém jogando bem. Essa é a verdade. Não tem ninguém jogando bem. O fato do Sport não ter jogado nessa rodada e o Operário não ter jogado nessa rodada, eles não trazem um sentimento negativo nessa rodada. Na verdade, tem um sentimento mais positivo porque, tá todo mundo muito mal, né? Claro, teve alguns resultados que não foram bons aí. Você não sai o gol do Goiás aos 58 do segundo tempo. A rodada tem sido maravilhosa. Repito, 58 do segundo tempo. Eu vi lá, se não mais 13, meu amigo. Eu falei, se não sai, mas não, repito, os descontos foram dados por cera do Goiás. Mas não, o que é isso que eu tô dizendo, Cássio? Os descontos foram dados por cera do Goiás. Isso. Aí no final foi um contra-ataque. Mas enfim, é curioso, 58 do segundo tempo. Se aquele gol não sai, tira 2 pontos do Goiás, o Sport estaria em 7º. Tava ótimo. Com 2 jogos a menos, tava muito bom, pô. Já detalhe, ainda continua quase bom, mas é porque teria o Goiás, que é um candidato muito forte, com abaixo. O Goiás estaria, seria um golpe duríssimo pro Goiás. Porque, e aí eu falo muito desse contexto da Série B até aqui, né? Em 16 rodadas. É uma grande corda de caranguejo que, se você consegue ter uma sequência de 2 jogos... A gente falou do Avaí há 3 rodadas atrás, se eu não me engano, foi, Cássio? Que o time tava a conta chega, não é possível. 3 empates. O time assumiu a liderança, não estando na primeira colocação, assumiu a liderança e tá aí na 9ª colocação. A gente vê no verdadeiro Avaí. Só que o verdadeiro Avaí, ele passou 11 jogos sem perder nessa Série B. 11 jogos. Mas ganhou muito, só. Mas o Avaí, eu com carinho, eu tô acompanhando desse Avaí. Vi muitos jogos. Até ganhando, jogando mal. E arrumou muita vitória jogando a mesma coisa. A mesma coisa. Só que aí dava certo. Aí o jogo contra o Coritiba, o cara chuta do meio da rua, desvia no zagueiro do Coritiba e entra. O jogo na reta final, o jogo caminha pro 0-0, aí o cara chuta pra cá, a bola bate no zagueiro, vai pra lá e os caras ganham o jogo. Aí o jogo contra o Sport fica com 2 a mais, coisa assim, completamente. Então, assim, tem todo o mérito, mas também tem todo um pouquinho de sorte ali, porque o futebol da Avaí nunca foi muito diferente disso. Nunca foi muito diferente. Agora não está sendo suficiente para pontuar. Outro também, que é um ponto também para a gente destacar, que era o nosso colega CRB, há 3 rodadas atrás, a gente falou, não, o CRB é bom pensar mesmo na permanência e não sei o quê, papapá. Ganhou 3 jogos. Alguns jogos com uma certa dificuldade, mas ganhou os 3 jogos. Não, virou o Coritiba, goleou o Botafogo, a dificuldade foi só 8 anos. Na verdade, o CRB sequência muito boa aí. Não, isso, exato. Mas é porque a gente, há 3 rodadas, ele não estava nessa sequência positiva, né? Ele tinha perdido o jogo. E a gente o CRB, inclusive, é uma das pautas. O CRB é uma das pautas aqui hoje. Né? Agora, foram 3 jogos em casa, tem que ter a ver até a questão da relação. Mas vamos lá, que a gente e jogando como visitante, porque os 3 jogos foram em Alagoas. Mas vamos lá, a gente tá meio que vomitando temas, né? A gente tá assim, tema. Vamos... Dá para usar uma palavra que beneficia aí o que está sendo derramando temas. Soltando cuspindo temas, metralhando temas. Antecipando temas. Não, mas é que programa merda. Muito, jorrando temas. Pronto, muito melhor. Pronto. E vamos tentar organizar a casa. O primeiro tema que a gente estava debatendo aqui é aquilo. Tá todo mundo no jogo, tá? E eu vou para aquela clássica tela, né, das médias por posição, tá? Para a gente colocar aqui essa 16ª, né? 16ª rodada da Série B. E aí a gente inclusive está curioso que geralmente a Série B ela vai antes da Série A. Ela vai na frente. Ela terminou uma rodada na frente agora, viu? Vai ter uma corridinha agora aí a Série B. Porque geralmente ela termina uma semana antes. Vamos lá. A gente falou aqui, né, do 15º. Que está a 6 pontos do 4º, né?
quarto aqui e 15º. Ano passado eram 11 pontos do quarto para o 15º. Tá? Ano passado eram 11 pontos. Ano retrasado, 8 pontos. Em 2021, a gente 14. tinha 14 pontos. Em 2020, a gente 12. tinha 12 pontos. Lá em 2006, a gente acha esses 6 pontos, mas a gente sempre diz, né? Em 2006, a turma nem sabia como é que funcionava isso. Aliás, a gente tem de sempre pontos retomado a 2006, né? Curioso, né? É, Como a gente sempre diz, o 2006, que ninguém sabia como era a Série B. tem aparecido muito, né, aqui. Ou seja, a turma desse ano está desaprendendo também a jogar Série B. Não, é... E muitas vezes Então, se fala o que é não saber. Tipo, como assim o que é não saber 2006? O que é, por exemplo, esse elenco vai aguentar o campeonato inteiro? A hora de contratar agora na metade, chegou na metade do turno, tá na hora de contratar reforços pontuais. O cara acha que dá, que não vai perder jogador, que não vai perder jogador para a Série A, porque, enfim, hoje você sabe que perde, que é natural. Então tem todo um processo ali de pioneirismo nesse modelo de ser um campeonato de 7 meses, 8 meses não exagero, mas 7 meses pelo menos. Isso é que fez diferença. Basicamente todo mundo, tirando o Atlético Mineiro, né, que tem jogado a primeira, todo mundo estava ali meio descobrindo. Tanto é que o 9º e o 10º nessa rodada foram rebaixados, e o 16º conseguiu subir. E acreditou que o elenco dava, perdeu peças, não teve reposição, enfim. Inclusive, nesse 2006, né, o 16º subiu. Agora, o que a gente vai vendo, então assim, de fato, nesse momento, há uma incrível distribuição de pontos que faz com que o 15º se sinta... Volta lá, Fred, para ver o 2024 agora, que tá ali, aquela coluna direita para deixar atual, por favor. Tá atual. Tá, vai liderando. Tá aqui, né? Você quer, né? Isso. Tá. Porque aquela didática. A variação ali da turma da segunda página, 1 ponto, 2 pontos no máximo, curiosamente o 15º lugar, assim, é um que tem 2 pontos, o resto é 0, é 1, uma variação pequena. Agora, o pelotão de cima, o líder ser -4, o vice-líder ser -3, isso está gerando um achatamento. Assim, os 5 primeiros estão com carga negativa, mas o líder e o vice-líder, eles estão muito abaixo da média, pô. Então, isso gera... Hã? É o pior líder, né? Com 29 pontos. Todas as rodadas. Querendo ver, mas tem um quadrinho na minha frente, não sei se está aparecendo. É o 2006. Não, é o pior. Teve vários com 30, né, aliás. E é o pior líder. E é o pior líder. Tá se aproximando até. Tá até se aproximando. Que era o pior líder. Vai ter um Santos em Coritiba. Melhorou, na verdade. Vai ter um Santos em Coritiba. Na verdade, Santos e Vila Nova foi um duelo pela liderança, inclusive, né? E vai ter um Santos em Coritiba na próxima rodada. Mas o Santos, embora seja um dos maiores nomes da história da segunda divisão, o maior time dessa edição e um dos maiores que já passaram na segunda divisão, mas eu acho que a pontuação do Santos ali é muito ponto para o que o Santos fez até aqui no campeonato. O Santos ainda é uma liderança sem muita convicção. Inclusive o Santos, cara, é o exemplo. O Santos para os é o adversários, exemplo a mais melhor claro. coisa... Fred, para os adversários, a melhor coisa seria se o Santos passasse a ter convicção de que que engrenou, que tá tudo... que agora é só piloto automático. Eu acho que não vai acontecer isso, naturalmente. Mas eu acho que para os adversários, se o Santos acreditar que nesse momento o que ele está fazendo basta, talvez ajude os adversários, porque eu acho que talvez não basta. Mas também ensina o seguinte, sabe? Jogar um pouquinho só basta para você ir se diferenciando. Mas esse pouquinho é que tá. Eu acho que o Santos está jogando um pouquinho caixa baixa mesmo, assim. Aquele jogo com a Chapecoense, o jogo contra o Goiás, o próprio jogo contra o Vila Nova, até teve uma partida interessante, depois o Vila Nova toma conta do jogo. O jogo contra o Ceará também, não fez muita coisa, não. Então, assim, são muitos jogos recentes, pô. São muitos jogos recentes. Então, acho que, assim, esse pouquinho tá dando certo, mas é um pouquinho flertando... assim, não vou dizer que é uma coisa do Avaí, porque o Avaí já dizia que era ruim. Não é ruim, mas não é... Esse pouquinho, eu não acho que com esse pouquinho o Santos
Deixa eu fazer uma um pergunta. caminho para ser líder para todo sempre. Com 16 rodadas, né? O Vitória tinha 34 pontos, 5 a mais que o Santos. Caramba, meu irmão, Vitória foi E a foda. gente achava o Vitória um líder meio sem Não, mas futebol, nessa época- se arrastando. Meu E essas velho, o rodadas quarto ainda lugar achava. no passado liderava agora, porra. O quarto lugar Então, seria assim, líder. não, eu tô falando o seguinte, né? 16 rodadas ainda falava, viu, Minhoca? Ainda trazia. Eu acho o que na Minhoca reta final do primeiro turno, antes do jogo contra o Eu Sport, acho que já se aceitou que o é Vitória, né? justamente aqui agora. eu acho que depois da vitória sobre o Sport, ele falou assim: opa, conseguiu uma vitória agora Eu acho que que já. nessa mas altura já mas se é porque aceitava o eles- Vitória. Já se aceitava, mas se você olhar o videoguia do meio do campeonato, a gente ainda não acha que o A Vitória gente não tinha tá total ali. convicção. Porque eu acho que tinha um fator que O Santos joga menos bola que o Vitória? Essa é a pergunta. Joga. Não. Eu acho que joga. Porque o Vitória tinha uma defesa muito Isso confiável. que eu ia falar. A bola parada embora ter tido o gol do Willian, a bola parada do Vitória era muito forte. Veja só. Fred, eu já percebi com o tempo que o Fred não dá muita moral ao Vitória 2023, não. Mas, e de certa forma, ninguém dava também, assim. Não é para jogar assim. É impossível. O time entrou como candidato ao rebaixamento. Mas, nessa altura da temporada da Série B de 2023, o Vitória já era um time completamente diferente. Assim, já era um time... E eu acho que é um time que o Santos ainda não foi. E tinha uma questão de sinergia que a gente citou muito, Fred, do Barradão, torcedor. Sim, O torcedor. O Santos talvez tenha isso a partir de agora. O último jogo, ele acabou de vez a punição, né? Porque assim, o torcedor entendia naquele momento que é isso mesmo. A gente vai levar pressão e não sei o quê, e é isso, entendeu? Ganhou ali sem jogar bem, não sei o quê e tal. Então, o contexto do Vitória do ano passado era bem diferente do que é o Santos, que já tinha uma expectativa, já tem uma expectativa maior para essa Série B, e não está entregando exatamente isso. Mas, como você bem falou, eu vou juntar o que você falou e o que o Cássio menciona. Não é garantia o que o Santos tem jogado agora para ganhar. Mas é tão pouco essa melhora do Santos, que, por exemplo, voltou a tomar gol agora, do Vila Nova, mas estava 5 jogos sem tomar gol. Já foi suficiente. Mas o Santos, nesse momento, o Santos lidera e o Santos não tem a quantidade de pontos que ele achava que ele teria nessa altura do campeonato. Total. Esse é um problema. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que nem o Santos acha que ele está fazendo um grande papel. Não, ele está liderando sem achar que ele está fazendo o que ele imaginava que teria nesse momento. Mas por exemplo, porque a gente está somando... o líder, né? O Santos está somando que é o líder da história. A gente está somando toda a campanha. O Santos teve um momento que falou, 4 derrotas seguidas, isso aí já não é normal. Só que aí ficou o quê? 5 jogos sem tomar gol. É por isso que eu acho que o contexto da Série B... Essa não foi mal por quê? Porque arruma um golzinho aos 48 do segundo tempo. Mas arruma. É isso que eu estou dizendo. Não, mas isso acontece, mas não é sempre que acontece. O Avaí estava arrumando, mas uma hora para de arrumar. Essa é a questão. Você só não para de arrumar, você só continua arrumando quando você é muito mais consistente. Sim. Quando você é muito mais consistente. Por isso, o Avaí não era. E tanto que já deu essa derrapada, e derrapou bonito. O Santos contou com a falha de Tadeu para vencer o Goiás, uma boa jogada, mas foi aos 48 segundos tempo, 47, 48 para ganhar da Chapecoense. Os dois jogos em casa, esses 2 jogos na Vila. E isso não acontece todas as vezes. Agora, você pode pegar isso e com isso você injetar confiança e passar a ser um time constante. Mas eu acho que o que eu estou dizendo é que eu acho que isso ainda não aconteceu. Eu acho que o Santos nesse momento ainda não é esse time. Ele está tentando ser. Mas aquela coisa, o Santos teve uma leve melhora no seu sistema defensivo, a ponto de um jogo horroroso que o Santos consegue apresentar ainda, você conseguir ainda ter uma bola ali final para resolver um jogo. Algo que eu acho que ainda falta para alguns clubes. Porque eu acho que, no geral, por exemplo, o Paysandu, né? O Paysandu estava muito mais preocupado ali em se manter na Série B, conseguiu agora uma boa sequência, foi nesse perde e ganha em casa, e conseguiu agora chegar no meio da tabela, e está aí praticamente a 3 pontos do G4. Então, eu vejo que o campeonato ele está num contexto onde quem consegue fazer o mínimo possível, porque é quase como a gente estivesse olhando, para mim o jogo de sexta-feira entre Avaí e Ceará foi muito isso. Foi um primeiro tempo horroroso, você olhava assim, cara, como é que vai sair gol aí? A não ser que alguém errando de maneira mais grave aí para sair gol. Então, o contexto do campeonato é esse. Poderia Minhoca, ter... a tabela do Santos é Santos e Coritiba, CRB e Santos e
Santos Sport. E Santos Sport. Eu estava falando, e Santos Sport. Claro que qualquer adversário vai ser alcançável para o Santos. Mas veja que tabela chata. Por isso que eu estou dizendo. O que o Santos está falando. O Coritiba é chato pela tradição, mas nesse momento o Coritiba está muito mal, como a gente já disse. Mas, pelo que o Santos vem fazendo nesse momento, você não credencia de saída, creio, uma profusão de pontos para o Santos aí. Você, na verdade, você consegue imaginar dificuldades para essa final. Então, e a campanha do Santos, ele pode virar uma campanha, ou seja, é a pior, e ele tem essa sequência diferente, ele pode até, repito, ele pode até, de repente, terminar líder do primeiro turno. Mas é porque o campeonato está nivelado por baixo para a sorte do Santos, porque esse desempenho, ano passado, seria... está muito pequeno para mim, seria ano passado... Seria quinto colocado. Seria o quinto lugar, pô. E esse é o ponto. Seria quinto lugar. Não dá para ignorar. Você tem o mérito de ser o líder na competição, claro. Mas no ano passado, que era um campeonato muito mais acessível, de pontuação maior e tal, ele estaria no quinto lugar. Passado esse primeiro bloco em que a gente analisa o achatamento geral do primeiro ao 15º, ou pelo menos do quarto ao 15º, tá? E também falamos do Santos, o pior líder, que não engrena. Só dizer, o último ponto do Santos é o seguinte: passou a turbulência de perder o treinador, né? Quase perdeu para o Corinthians, mas o Corinthians resolveu. Passou totalmente. Perdeu o treinador pela má fase e depois perdeu o treinador pelo assédio do Corinthians, né? Pela sondagem do Corinthians. Ou seja, conseguiu superar as duas coisas, e para o Santos aí manter Carilha realmente aí é um ponto, eu acho. E essa questão do treinador é até bom, Cássio, para o gancho do meu segundo tema que eu ia tratar. Primeiro tema, o achatamento, que ele diluiu um pouquinho ali entre os primeiros, só um pouquinho, dilatou um pouquinho de nada, mas ao mesmo tempo criou-se um bloco que até o 15º está todo mundo se sentindo com chance de sonhar, de lutar pelo acesso. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Santos, um líder muito abaixo da média. E a gente, desde o pré-campeonato, primeiro programa, a gente trata dos 6 clubes potenciais favoritos, né? Santos, Sport, Ceará, América, Goiás e Curitiba. Hoje o Curitiba, ele é o pior dos 6. Inclusive, para o futebol jogado, acho que o Curitiba é o pior dos 6 desde sempre. Tá? Acho que é o que jogou pior, não teve grandes jogos, grandes atuações. Velho, e fato, basicamente desde que começou a Série B, ganhando ou perdendo, assim, fato, impressionante. São 16 partidas com um outro jogo de exceção. O Operário meteu um 3-0 fácil, mas é muito espaçado ali. Isso. E o Goiás, que estava vivendo uma grande pressão, inclusive para o seu treinador, a gente já deu o relato aqui, virou um jogo dado do Guarani, era confusão, viu? Escapou. Virou um jogo que foi dado de presente pelo Guarani. O Guarani deu um pênalti, o Guarani foi se expondo, o Goiás com homem a menos desde os 4 minutos. Foi, começando a partida. Consegue a virada no final. No contra-ataque assim, que não teve nada demais, o jogador foi se arrastando, puxando a bola, chutou mal, tudo errado e a bola entrou. Mas eu quero saber o seguinte, a gente está muito perto, se aproximando da virada do turno, não tanto quanto na Série A, mas a gente vai se aproximando da virada do turno, que é marcante, né? Porque o campeonato vai chegando ali, a sua metade. Eu vou até trazer de volta aqui a classificação, porque ali junto da classificação a gente tem o andar do campeonato, a gente tem aqueles números básicos, né? Tá aqui. Deixa eu descer só um pouquinho para deixar mais times envolvidos. O campeonato tem 41% já andado, né? O campeonato tá ganhando corpo. Esses 6, eu falei no começo, acho muito difícil que esse ano suba um time de fora desses 6. Acho muito difícil. Como é que vocês veem agora, com apenas 2 dos 6 estando no G4 nesse momento, 4 fora, e alguns intercalando ali de uma crise, né, fugindo da crise, vendo ali no limite da crise,
para tentar se voltar, rodadas boas, rodadas ruins, que é o caso ali de Ceará, Curitiba um pouco menos, o Goiás entrou nesse mergulho agora. Como é que vocês veem essa bolha desses 6? Essa bolha tá furada desde o começo. Mas mesmo furada, a gente vem carregando a bolha aqui com a gente. A gente vem carregando a bolha aqui com a gente. Não, são esses 6. São esses 6. Já largou ou ainda serão esses 6? Eu cheguei a falar, antes da bola rolar, do jogo do Ceará na sexta, eu falei assim, cara, eu tô começando a achar... Isso antes da rodada... A rodada começou na quinta, né? Mas eu cheguei a falar que eu tô achando que vai entrar gente aí gente estranha, né? Digamos assim. Obviamente, pelo mérito dessa equipe. Nesse momento, eu já vejo possível pelo menos uma dessas 4 vagas ser ocupada por alguém fora desse G6. O Vila Nova bateu na trave no passado, continua sendo um time organizado esse ano. Tem torcedor do Vila Nova aqui no chat, nervoso. Vamos trabalhar com caixa alta. Um abraço, meu. O Horizonte Mirassol, né, Cássio? Também estou muito próximos, assim, mas eu acho que os 3 vêm do ano passado. Os 3 vêm do ano passado. Mas o Vila Nova bateu na trave assim. Na trave circulou a linha, a bola pelo acesso. Mas eu acho que o mando de campo, ainda, embora esses times também tenham, mas o do Vila Nova é mais a atmosfera de mando de campo. Que em algum momento pode, se quiser, por exemplo, num jogo, vale o acesso. Não acho que o Vila Nova faria isso, não, tá? Mas só quero dar um exemplo. Vale o acesso, o Mirassol vai encher o estádio. O Vila Nova, se quiser, pode colocar 40 mil pessoas no Serra Dourada. Essa é a diferença, tá entendendo? Vale o acesso, hoje é no Serra Dourada. Pode entupir o Serra Dourada. Cássio, então, acho que tem essa diferença. O melhor mandante nesse momento do campeonato. Não de aproveitamento, de pontos, né? Até porque o Mirassol tem... Em pontos, exatamente. Em aproveitamentos é o Mirassol. Que não tem essa atmosfera, mas em aproveitamento é o Mirassol. Em pontos, nesse momento, o Vila Nova é o melhor mandante, né? Com América, CRB e Mirassol ali. Completando esse G4 de mandantes. Tá? E 2 deles assim invictos em casa ainda. Esse aí é uma facada muito grande que o Sport tem. Isso é o que a gente colocar por aproveitamento, tá? Aí dá Mirassol, Santos, Vila Nova, CRB e América, tá? E alguns, como o falou, Mirassol sem perder em casa, Vila Nova sem perder em casa, CRB sem perder em casa. E o próprio Goiás tem uma derrota só. América sem perder em casa e Paysandu lá embaixo sem perder em casa, tá? Veja, Paysandu é um caso à parte porque ele joga... Ele não tá jogando no Mangueirão. Mangueirão reformado com um investimento milionário para receber, por exemplo, o jogo da eliminatória da Copa do Mundo. Assim, jogar jogo da seleção brasileira à vera lá, com 50 mil pessoas, mas enfim, tá jogando na Curuzu, que cabe 13, 14 mil pessoas, e quase todos os jogos com lotação máxima, porque o mando de campo, o Paysandu não é menino, pô. O Paysandu sabe que, beleza, ali, ó, no Mangueirão eu vou fazer essa renda, mas deixa para fazer essa renda na primeira divisão, talvez. Na série B, em vez de uma rendinha de 50 mil, 100 mil reais a mais, será um pouquinho mais talvez que isso, ele tem um fator de mando de campo muito mais pesado. E no futebol goiano tem uma curiosidade, que eu até citei o Serra Dourada há pouco, é que todo mundo foi fazendo seu estádio, né? Assim, todo mundo tinha estádios subutilizados, esses estádios sempre existiram, mas sempre foram campos subutilizados, e todos eles assim fizeram algumas reforminhas, o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli, o Onésio Brasileiro do Vila Nova e o Ailep, o Serrinha do Goiás. E o Serra Dourada virou um fantasma em Goiânia. Assim, até o Estádio Olímpico que o Atlético Goianiense usou durante o tempo também ficou meio fantasma. Tem 5 estádios lá na cidade de Goiânia e cada um ficou usando o seu mando de campo. Aí você olha aqui, desde que o Atlético Goianiense passou a usar o estádio Antônio Ascioli, ele passou a ser um time que consegue os acessos da B para A. O Vila Nova passou a ser um time muito mais próximo do acesso. Assim, o mando de campo faz alguma diferença, pô. O Paysandu, embora esteja recheado de empate, mas ganhar lá na Curuzu sempre foi difícil. Por isso que aquela vitória do Salgueiro em 2010 é um clássico. Então a gente vê aí essa questão do mando de campo, né? Muito forte e chama, né, a atenção o Sport muito mal em algo que sempre foi o ponto forte.
do clube, né? O Não, Sport sempre hoje sustentou os acessos do Sport, Fred. tem o 13º melhor aproveitamento como mandante. É um absurdo, né? É meio absurdo. Você Porque são 2 derrotas em 7 jogos, pô. Nos últimos anos, o máximo que ele perdeu foi justamente isso. Aí, tipo, nos próximos 12 não perde nenhum jogo. Difícil. Geralmente para ser considerado um bom mando de campo, você tem que manter ali na faixa de uns 75% para cima, né, do aproveitamento em casa, que é o que a Ponte ali, Goiás, América, CRB, Vila Nova, Santos e Mirassol são os que estão conseguindo até agora isso. Os outros estão mais abaixo e aí tem que compensar com jogos fora, que sempre são considerados mais difíceis, né, nesse contexto. Não à toa, acho que essa Série B, né, Fred? Poucos times. Tem muita equipe que não venceu ainda fora de casa. Coloca aí só para dar uma olhada aí os times, os visitantes. Tem muita gente que ainda não venceu como visitante. Aí, muita gente. Ah, Brusque, Ponte, Curitiba, CRB, Guarani e Ituano. Tá? Se o Sport ganha da Chapecoense, ele desce um pouquinho até, porque o Sport tá lá em cima. Ele só um pouquinho, só subir um pouco, descer um pouco. Pronto. Ele equalizaria um pouco o fumo que ele levou dentro de casa. Haveria uma troca de pontos. Porque se você fazer mais da metade de aproveitamento como visitante é bom. Agora, é muito bom, pô. É muito bom que só 2 times conseguiram até agora. Assim. Exatamente. Deixa eu trazer o FMI aqui, tá? Que é importante nesse momento relacionado à distribuição de pontos, tá? No FMI aí, o Santos tem uma margem boa de diferença, né? Para dentro e fora de casa, com Mirassol, Operário, Goiás e Sport. Eu trouxe o FMI porque um torcedor do CRB, não sei se foi um torcedor do CRB, tinha destacado isso, né? Que o CRB foram muitos jogos em casa na sequência e teria essa diferença, né? Agora, nesse daqui da Série B, a gente tem aquele... Por mando tem aqui, né? Pronto, era esse quadro que eu queria. Vamos lá. Esse gráfico é muito bom. Nesse momento, o CRB não tá tão fora, não. Ele tá 8 e 7. 8 em casa. Na verdade, ele estava distorcido antes. Exatamente, ele estava muito, muito distorcido, né? Porque ele recuperou esses 3 jogos em casa. Aí, os destaques aí são Goiás 7-9, tá? Tem margem aí para buscar. Mirassol 7-9, isso. Santos 7-9, tá? Sport 7-7. Né? Mas o 7-9 é bem mais significativo, né? Exatamente. Aí por outro lado, olhando o copo, o América é G4 e é 9-7. Ou seja, esse é um time bom. E é um visitante que pontua pouco, tá? Tem uma vitória, se eu não me engano. Só tem uma vitória fora de casa. Agora, é complicado. Aí, detalhe, Curitiba 9-7. 9-7, sem não ter ganhado nenhuma ainda fora, visitante, né? Tendo aí vocês estão zicando no nível máximo. O próximo jogo é Santos e Curitiba. Vila Nova 9-7, né? Avaí 9-7 das equipes. Mas esse América 9-7 foi interessante, viu? Foi assim, do que deu para extrair, foi do que você pode olhar ali, ó, quem pode dar uma derrapada. Esse é um cenário. Ele passou em casa o último jogo, então ele tá. Aliás, vai receber o Ceará no próximo final de semana. Domingo. Cássio, Santos e Curitiba. A turma é o quê? Isso é Santos. Santos para. Lembrando que é sempre. Todo mundo sempre vai ser todo mundo empate. É empate. Mas aí na dividida é Santos, né? Olha, eu tô achando o Curitiba tão mal no campeonato até agora, que eu acho que mesmo essa vitória sendo a maior vitória que você pode conseguir fora de casa, que é nessa edição, que é ganhar do Santos na Vila. Ganhar do Sport poderia ser algo raro também, mas tá tão. Dois já ganharam, mesmo que não fosse raro, ganhar do Santos. Ainda veja, o maior resultado que você pode conseguir nesta edição, Fred, é ganhar do Santos como visitante. Acho que mesmo que o Coritiba consiga fazer isso, talvez isso ainda não seja suficiente para recolocar o time nos eixos. Eu acho que tem muitos problemas ali. Você poderia ser muito mais circunstancial. Enquanto no caso do Santos, eu acho que o Santos está tão no limite assim do que vem jogando que um mau resultado pode
gerar, tipo, um mau resultado do Santos pode gerar algo mais concreto de um problema do que uma vitória do Coritiba em algo concreto para melhorar o time. Eu acho que o Coritiba está tão assim, meio sem rumo, que nem se vencer esse jogo, talvez volte para o rumo. Enquanto o Santos está no limite para virar um problema. A gente tem que lembrar que essa campanha do Santos... Eu tô pegando no pé, galera, se eu pegar algum torcedor do Santos estiver aí, mas é porque o Santos é o Santos, porra. Assim, a gente espera que o Santos era para estar de braçada nesse campeonato, e não tá. Então, já que ele não tá, você aproveita a brecha que ele tá dando. E o Santos, o presidente precisou conversar com o elenco já nesse campeonato, porra. O treinador ficou... Então, assim, a crise existiu nessa competição. E o futebol, depois dessa crise, os resultados até voltaram, mas sem grandes atuações. Então, eu acho que já que você vai... Eu serei, embora não acredite, mas serei Coritiba, Fred. Eu não serei, não. Eu sou conservador ao extremo. Veja, você sabe que eu sou conservador em ponto de campeonato. Em ponto de campeonato. Deixando claro. Mas dei os meus argumentos aí para achar que, nesse caso, o Santos tende a ter uma das 4 vagas, mas pode ser com um sustinho. É isso, tá? E aí, outro tema necessário é o CRB, né? Tem força, finalista da Copa do Nordeste, classificado na Copa do Brasil. E deu acalmou uma o coração. Exatamente. Cicatrizou as feridas, né? Não se... Na pele, então né? lá as marcas ficam. A dor no coração fica, mas assim, a pele já tá... Ali, assim, os pontos já tirou os pontos da cicatriz. E aproveitou bem, né? Jogou um dos jogos que estava atrasado, venceu esse jogo. O segundo jogo é com o Sport, sem data ainda. Nem nada previsto, né, Minhoca? Os dois jogos do Sport estão sem data. O espaço eu já tenho aqui. Se me ligarem, eu digo onde é. É isso que Minhoca, inclusive, como vai achatar a Série B, significa que esses jogos não vão ser disputados nem tão cedo, porque não tem nem espaço. São 2 jogos por rodada. Desculpa, 2 jogos por semana. Então a tendência é que nas próximas semanas esses jogos eles não serão realizados, né? Dia 14 de agosto, viu? Já estou dando aqui a dica. Para qual? Para CRB. CRB e Sport. Não, mas o CRB está na Copa do Brasil. Essa data é de quê? Isso mesmo. Não. 14 de agosto é Sul-Americana e Libertadores. Exatamente. Mas Sport Operário, então, pode ser antes, né, Minhoca? Mas, Copa do Brasil, mas não tem a questão. Tem a Copa do Brasil, antes, né? Por exemplo, pode ser agora, no final do mês, né? Dia 31, dia 1º e tal. Velho, se jogar vai ser muito apertado. É melhor deixar para depois. Mas tem o outro que é dia 7, que é uma quarta-feira, dia 8. Eu não vi detalhe, porque não sei se alguém joga sexta ou sábado, mas tem um meio de semana ali do dia 7. Mas chegou, né? Assim, tratando por bola, a gente coloca ele ali já no bloco, para mim, ali num bloco muito, muito semelhante ao que a gente está tratando Vila Nova, ao que a gente está tratando Mirassol, ao que a gente está tratando Novo Horizontino, tá? O CRB tem um jogo a menos, certo? Certo. Contra quem? Sport. Contra o Sport. No Rei Pelé. Isso. Há 20 anos o CRB tem bons resultados contra o Sport. Se o CRB fizer o que faz há vários anos, ele é o quinto lugar no campeonato. Exatamente. Eu tenho um contexto do CRB que, assim, ele está conseguindo fazer o seu mando valer, né? Agora precisa melhorar no desempenho fora de casa, porque, como a gente falou, né? A gente mostrou aqui que eles não conseguiram vencer até agora um jogo fora de casa, e aí vai agora para uma possibilidade aí de vencer a primeira vez, né? Quem é o próximo adversário do CRB? É um confronto direto aí, tá? É CRB e tava vendo havia pouco tempo. CRB... Goiás CRB. A Goiás tá CRB. chata. Goiás CRB. A bronca é que a tabela do Goiás do CRB tá chata. É Goiás e CRB. Depois CRB e Santos. E fechando... Operário e CRB. Que é chatinho também, mas podia ser pior. Chatinho. É porque chatinho.
É porque agora, né, Cássio, assim, tudo do campeonato agora é confronto direto. Tem isso. Mas os dois de forma incontestável. Assim, esse também, mas os dois primeiros de forma incontestável. Então a gente está vendo aí na tela a classificação, e a classificação por aproveitamento tem como principal mudança o Sport, que viraria terceiro, né, por aproveitamento. É um time hoje com 2 jogos a menos. O jogo contra o Operário seria em casa ou seria fora? Seria em casa. Ah, tá. Seria em casa. Era a sequência que o Sport tinha de 2 jogos em casa e acabou sendo quebrada, né? Mas a gente já debateu, né? Por questão de reforços, recuperação de jogadores, acho que isso foi positivo para o Sport. Você fez essa escolha, né, Fred? Prefiro. Eu faria. Eu troco, sabe, Minhoca? Fred escolheu esperar. Tá passando por essa turbulência, eu acho melhor. Turbulência moral, né? Você é 7º, você é 8º, você se Aliás, tem perspectiva de anúncio essa semana? Plácido, né? Deve estar. É o segundo aí que tá chegando. Esse tá fechado, né? E o zagueiro, cara, Pedro Maranhão já botou até. Pedro Maranhão adora história. Ele olhou aqui, já meteu a história do cara. O cara já tá em boa viagem, pô. Meteu foto da praia. Calou para dólar. Lene Lobato e já tá. Lene Lobato já viajou, né? Já tá em Chapecó. Quer dizer, vai viajar com o time. Não sei se o time já viajou. Mas já compor o elenco, né? E Plácido já deve, né? 8 meses sem jogar, mas sem lesão, né? Foi problema, foi aquilo. Não quero ficar. Escanteado, foi o famoso time. Né? Não quero ficar. Foi assim. Não quero ficar. Então, não vai jogar. Não quero ficar e não quero renovar o contrato. Então, beleza, vai ficar dando volta ao redor do campo. Não foi problema técnico, não foi nada. Foi realmente discussão com o jogador, né? O jogador não queria interno. Continuar. Não queria continuar do Lanús, queria ter sido negociado ou para o Brasil ou para os Estados Unidos. Mas o que eu ia falar era isso, porque, por exemplo, o Ceará já estreou 2 já nesse jogo. Aliás, exatamente. Um deles já chamou a atenção. Foi muito bem, né? O menino do Lucas Jean, né? Muito bem. Não consigo imaginar que o Ceará tivesse vencido se não fosse ele. E Mugni dando uma melhoradinha, né? Sim, Mugni agora jogando até mais avançado, não tá nem jogando muito como volante, jogando um pouco mais avançado. E tem tendência de chegar mais contratações essa semana no Ceará. Que eu Os dois jogaram, né? O outro entrou no finalzinho. É o All-in. É o All-in. É o all-in total mesmo. Mas até agora foi um all-in barato, né? Foi um jogador da Série C e o eu acho que o Ceará não vai fazer loucura. Reforço não é barato não, meu irmão. Porque são jogadores... Se o cara chegou e jogou bola, foi caro. O cara que chegou e jogou bola e foi barato, isso é o que todo mundo sonha. Mas a realidade é que se o cara jogou bola, então é caro. E se não é caro, o empresário vai deixar claro no dia seguinte que é caro. Zé Pacini, né, que chegou atrasado pro raio-x da Série A. Pacini, sempre que a gente vê na Série A, você aparecer, você tem seus minutos. Agora tem que ser na Série A. Somando, já tem 9. Já tá com 9 aí. Qualquer dia ele vai fazer um monólogo sobre o Botafogo. Mas se ele perder uma rodada de liderança, diminui 3, tá? Nesse momento o saldo possível dele é de 9 minutos. Tá dizendo que ele tem coisas a falar sobre de Plácido. Jogou muito no Botafogo do ano passado, pelo menos em quantidade. Eu lembro que ele jogava com frequência. Em qualidade a gente vai ver depois, mas são contextos bem diferentes. Você está disputando a Série A. Esse cara quase foi campeão brasileiro ano passado, foi? Foi. Não, jogou 42 jogos no Botafogo. Nossa. 42 jogos de 50. Foi titular do Botafogo. Meu amigo, tem coisa aí. É o mesmo. A coisa é essa, Cássio. A coisa que eu falei foi essa. Ele queria ter ficado. É o mesmo, não, mas é porque a coisa é a seguinte, Cássio. O que é que aconteceu? O Botafogo usou ele, gostou tal, mas não quis exercer o direito de compra. Que era, acho que, 6 milhões de reais. O Botafogo disse assim, não, beleza, tal, mas comprar não quero não. Aí o Lanús, então beleza, também não vai ficar não. E ele queria ficar, mesmo que o Botafogo não exercesse o direito de compra. E aí o Lanús disse que não ia prestar ele mais para nenhum clube do futebol brasileiro. E ele disse, então eu não quero jogar, Lanús. Beleza, então vai correr ao redor do campo. Já estava muito adiantado ali o campeonato argentino e ele passou 8 meses. E não tinha um time da Série A para esse cara jogar. O Lanús não queria, que ele não negociou. Disse que ele não iria de jeito nenhum, só se fosse comprado.
Sim, até você sabe, o Sport não está comprando. Então, aí cedeu. Largaram. Agora o Sport foi lá. Gostou do papo do Leãozinho. Não, largou. Assim, vai deixar o cara rodando, correndo ao redor do campo para sempre, né? Cansaram e cederam para a Série B, acho que talvez tenha pesado mas eu acho um bom nome, viu? Eu achei um ótimo nome, Agora tem que essa questão do ritmo de jogo, né? Tem que ter cuidado aí para não ter lesão, essas coisas. O que Pacini traz sobre ele é o que já tinha chegado mesmo, né? Di Plácido é completamente maluco, no bom sentido. Bom de grupo, vai bem o ataque, mas é meio responsável defendendo. Só que isso é pensando no nível 1 da Série A, o que eu falei. Não era Pacini, só Série A. Pacini, veja só. Nesse momento, todo mundo é responsável na defesa. Eu aceito que o cara seja bom no ataque, porque nem todo mundo está indo bem no ataque. Se é para ser responsável na defesa, é mais um. Mas que ele pelo menos seja um cara que ajude no ataque. E não muda muito a característica de Fábio Lima, pô, que também era um jogador que apoiava muito bem, não era tão... Pedro Lima. Pedro Lima, desculpa. Pedro Lima. Se fosse Fábio Lima era mais barato. E aí tem o seguinte, tá? Sobre o Sport. Então, Lene Lobato nessa rodada. Plácido, acho difícil que fique para... O cara não jogar 8 meses, é difícil que já chegue para jogar contra a Ponte. Mas... Cariús... Esse cara tá 8 meses vendo sessão da tarde, não, porra. Não, tá correndo. Mas Cariús, a tendência... Cariús, porra. Cariús, a tendência é que agora, terça ou quarta-feira, ganhe sua liberação, tá? E o Sport já conta com ele pro jogo contra a Ponte no sábado. O Sport já conta com Cariús, tá? Já tá na lista ali. Porque Filipinho segue sem previsão de volta, viu? Bem grave a lesão do Filipinho, bem grave mesmo. E o Sport não tem previsão nenhuma pro Filipinho, tá? As lesões ainda não tem muita perspectiva de volta além de quem já voltou, não. O Sport segue. Dalbert, né, joga contra a Chape. Quer dizer que vai de Igor mesmo? Vai de Igor. Talvez já no... Veja, foi um dos melhores jogadores na posição do Sport dos últimos anos. Agora o caso ali foi muito grave. Da carreira do cara, assim, deu uma travada gigantesca na carreira do cara. Ele pegou uma pena, tomara que, enfim, tenha aprendido, que, enfim. Mas foi uma decepção muito grande, porque até acontecer aquele episódio lá da denúncia, era um lateral esquerdo excelente no Sport, pô. Excelente, assim, para o Sport daquele momento, assim, era, porra, tava todo mundo, achou um lateral aí, todo mundo, porra, passou 2 anos com o Sander, dá para defender e atacar também, ou seja, dá para ser um cara que não toma cartão todo jogo, um cara mais concentrado e tal. Mas aí veio aquilo, não faço a menor ideia de como seria esse Cariús versão 2024. Esse é o problema, né? O Sport vai ter 2 laterais que estão há um tempo significativo de inatividade, né? Kevin está dizendo que Filipinho e Romarinho já estão na transição. Veja só, Filipinho já tinha voltado para o campo uma vez, sentiu, tá? Então, assim, não é uma transição normal assim, não é uma evolução tão natural do quadro. Chegou na transição, daqui a alguns dias está liberado, né? O Filipinho vai sentir que momento da sua recuperação ele está atravessando, tá? Foi uma lesão grave muscular, o jogador está com dor e tem alguma dúvida aí sobre quando ele retornaria. Ele saiu faz muito tempo, né? E o fato de voltar a campo é para fazer ali um piquezinho, meu amigo, o cara do jogo é lateral, pô. O cara tem que subir, tem que descer, tem que dar carrinho, aí exige muito mais. Tem que ter todo cuidado. Lá foi a partir disso. Ainda mais justamente para ser o que entregava. O que Filipinho entregava, né? É um lateral de explosão, não é? Ele sem isso, ele é um jogador completamente diferente. Gostei da mensagem de Rodrigo. De Cariús. Deve haver. Mas eu não... Mas vamos lá, tá? O CRB chegou, é mais uma pauta da gente aqui, tem força para seguir, tá? Eu acho que é isso, né? Do fundamental desse raio-x da Série B, eu acho que está na mesa. Né? Não vamos nem fazer aquelas contas hoje de projeção, porque vai correr muito, pô. Quarta-feira vai correr muito rápido, exatamente.
E a gente, na quinta-feira, tá? Na quinta-feira, a gente tem raio-x da série A e B. Tá? A gente tem um programa na quinta-feira com raio-x. Com a Olimpíada já com medo no centro aí já.